Hoje comigo o deputado Sargento Nery do Avante. Seja bem-vindo ao Prestando Contas, deputado. Primeiro, quase nesse primeiro mês de Alesp aí, o que o senhor sentiu na casa? Como foi seu início, deputado? Guga, eu quero agradecer aqui o convite, quero cumprimentar o Santos, que está nos bastidores, em nome dele, todos os bastidores. O que eu senti nesse início foi a preocupação da Alesp, né, a preocupação dos funcionários da Alesp em nos atender. Porque esse início de mandato não é fácil, né? Parece ser fácil, mas não é, em termos de burocracia e tudo mais. Então eu quero, nesse momento, agradecer todos os funcionários da Alesp que nos auxiliaram aí para que a gente pudesse começar o nosso mandato de forma efetiva. Agora, deputado, quais as principais bandeiras do seu mandato? A principal bandeira é segurança pública. Claro que nós não podemos fechar os olhos para a educação, saúde, moradia. Então eu venho fazendo um trabalho também através da liderança do governo e dos seus secretários, um pedido para melhor trabalhar para a população paulista. Agora, deputado, vamos começar aqui os temas da pauta. Previdência privada para os policiais militares. Aliás, a previdência para os policiais. O que o senhor acha disso? Isso vem me preocupando muito, porque o policial militar já tem uma carga horária excessiva. Se você colocar em comparação a um cidadão normal, né, um trabalhador normal e o policial militar já trabalha 3, 5 anos a mais, né, em referência a horários, né, em cálculo de horas, do que o cidadão comum. Então ele já tem uma carga excessiva que calculando em horas, já se dá 3, 5 anos a mais. Se aumentar essa contribuição, nós vamos falar que o policial vai trabalhar 8 ou até 10 anos a mais. Isso me preocupa muito. Agora, o senhor vê saída nessa reforma da Previdência? Qual que seria a melhor proposta para atender a classe dos policiais militares? Se nós pegarmos uma ótica do mundo inteiro, os policiais aposentam com 20, 25 e no máximo 30 anos, que é o que acontece em nosso país. O que está dificultando esse trabalho é colocar os policiais militares na mesma vala que as Forças Armadas. Não tem comparação o trabalho das Forças Armadas com o trabalho do policial militar. O policial militar ele trabalha com estresse muito alto, ele tem risco de morte todos os dias. Eu falo para você porque há poucos meses estava numa viatura trabalhando na periferia da Zona Oeste da Grande São Paulo. Então, um estresse muito grande. A expectativa de vida do policial é 5 anos menor do que qualquer cidadão quando se aposenta. Obviamente que não pode se aposentar ao mesmo tempo, né? Porque a dificuldade é maior. Agora, deputado, para o telespectador da TV Alesp conhecer, qual que é o raio-x da categoria hoje? O policial militar no estado de São Paulo carece de muitas melhoras? É precário hoje as condições de trabalho para o policial militar? Sim, o recurso humano, né? O recurso humano precisa ter um incentivo salarial. E nós temos também os inativos, né? Que são os policiais aposentados. Esses, às vezes, não são privilegiados na remuneração porque o governador coloca bônus, operação delegada, atividade de DGEM. Então aumenta o policial que está nativo aumenta a sua arrecadação, mas o que está inativo fica estagnado. Isso é um problema sério. E nós precisamos nos preocupar também com os policiais inativos. Então nós precisamos de um aumento salarial efetivo para a Polícia Militar. E o que pode ser feito em termos de políticas públicas para melhorar o salário do policial militar? Como é que é a tua atuação cobrando o governo do estado? Como o senhor pretende, como parlamentar, agir nessa forma do aumento de salário, para melhorar o salário dos policiais? Olha, a competência desse assunto é do Executivo. O Legislativo não tem nem concorrência nesse assunto. Mas cabe a nós sensibilizar o governo, né, da atual situação dos policiais militares. E também dos policiais civis, agente penitenciário, mas eu falo policial militar porque são 26 anos dentro da caserna, é o que eu conheço melhor. E amanhã eu tenho uma audiência com o secretário de Segurança Pública, vou levar alguns dados para ele para tentar sensibilizar e ter ele do nosso lado na cobrança por melhores salários com o governador. O senhor acha que o problema do policial militar no estado de São Paulo é só o salário
ou precisaria também de uma política de incentivo? O que o senhor acha que falta mais para o policial militar? Olha, falta muita coisa. Então, hoje de manhã estive com o presidente do CDHU despachando um ofício, porque foram entregues 186 casas na cidade de Ibiúna. 4% dessas casas, obrigatoriamente, tem que ir para a Secretaria de Segurança Pública, policial militar e policial civil. Não foi feita a divulgação naquela região, então o policial que estava lá não conseguiu se inscrever. Então eu levei um ofício pedindo para que o CDHU faça a inscrição de 7 policiais. Coloquei o nome de todos que têm interesse em ter aquela casa. Então, se você pegar nesse sentido, falta habitação, falta saúde. A saúde é uma coisa que nós precisamos nos preocupar muito, porque é o maior índice de suicídio no Brasil de policial militar. Então, nós precisamos sim tratar nossos policiais de forma humanitária para que evitemos até o suicídio dele. Agora, deputado, o senhor comentava, por exemplo, até as viaturas quebradas, o policial é responsável e deixa de exercer a sua função para acertar isso. É verdade isso, deputado? Pior, Guga. Olha só, eu como policial militar já paguei conserto de viatura, né, para poder rodar a viatura. Para prestar serviço para a comunidade. Senão ela não roda, né? É claro que essa gestão do governo Dória tem 4 meses, não dá para crucificar ele os 20 anos de governo anterior. E esperamos que ele faça uma política diferenciada. Você sente uma mudança mesmo, deputado? Olha, eu sinto, a partir do momento que ele veio à Assembleia Legislativa, debater as dificuldades e procurar soluções junto com o parlamento. Então é uma coisa inédita na casa. Eu sou novato, mas pelo que os antigos falam, nunca na história da Assembleia Legislativa um governador veio de peito aberto, com toda a franqueza, discutir os problemas do Estado. Então isso demonstra e mostra que ele tem uma boa intenção de realmente melhorar em alguns assuntos. E a promessa dele, que foi feita novamente nessa reunião, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo será uma das melhores pagas do Brasil. E nós vamos cobrar essa promessa de forma profissional e coerente. Agora, em relação um feito que o senhor conseguiu nos últimos tempos foi a diária para os agentes penitenciários. Como isso funcionou? Na verdade, foi um pedido do sindicato. Eu fiz um ofício, né, para a secretaria e também para o governo. E ele nos atendeu. Uma coisa que eu preciso frisar aqui também, todo pedido de reunião, todo ofício enviado a qualquer secretaria, a resposta é muito rápida. E o governador na reunião disse que as secretarias vão trabalhar muito para a Assembleia Legislativa, para os deputados. Isso é importante, porque o cidadão ou o servidor, ele faz um pedido para nós, muitas vezes nós não temos a resposta, porque cabe à secretaria, e a secretaria nos responde positivamente ou negativamente, mas dá uma resposta. Então isso é importante, esse trabalho que o governador está fazendo também. Agora, deputado, um raio-x da segurança pública no estado de São Paulo, pensando o senhor assume um mandato como deputado estadual, qual que é o seu raio-x? Qual que é o seu diagnóstico em relação à segurança pública no estado de São Paulo? Bom, vou falar do policiamento ostensivo, que é o que mais atua em termos de impacto, né? Que é o que a população vê. A Polícia Militar hoje tem um déficit de aproximadamente 8.000 homens no policiamento. Ela também tem uma carga das escoltas, né, de presos. E isso tira aproximadamente 5.000 policiais do policiamento. Mesmo com toda essa dificuldade numérica de efetivo, ela consegue fazer um bom trabalho. Diga-se de passagem, o índice, né, de homicídio que nós temos em São Paulo diminuiu o índice de roubo, de furto. Então a Polícia Militar vem trabalhando incansavelmente para favorecer a população. O que ela precisa ser reconhecida por esse trabalho. Através do quê? Da carreira e do salário. Agora, deputado, um fato que aconteceu, que foi notório, foi a tragédia em Suzano. O que poderia evitar, teria apaziguado a situação se de repente a segurança da escola fosse feita por policiais militares, tivesse um policial militar lá no momento? Como funcionaria? Seria melhor, na sua visão? Olha, nós temos a ronda escolar. Eu acho que você colocar um policial militar numa escola é uma perda muito grande para a população. Comunidade, tá. Porque uma viatura, ela consegue fazer um patrulhamento aí para milhares de pessoas e para um bairro muito grande.
É claro que nós precisamos encontrar soluções para as escolas, como, por exemplo, ter um inspetor de aluno, que nós tivemos, na minha época, tinha inspetor de aluno. Esse inspetor poderia sim ser um homem treinado, até a possibilidade de ele estar armado, né, uma pessoa que tenha um psicológico bom, para que realmente colocasse respeito na escola e que numa eventualidade dessa, ele poderia reagir de primeiro momento. Essa é uma ideia que poderia se cravar dentro da educação. É claro que o que nós menos queríamos era colocar uma pessoa armada, né, da escola ou a polícia. Né? A escola não é para ter polícia nem pessoa armada, a escola é o nascedouro de grandes homens, é isso que eu penso. Mas precisamos mudar um pouco o aspecto da educação, precisamos investir mais na família e mostrar a finalidade da escola, que realmente é de ensino e não de educação. A educação se dá nos lares, né? Agora, deputado, tivemos essa semana também um policial afastado porque empurrou uma aluna durante uma manifestação com uma arma. O governador viu as imagens e afastou. O senhor gostaria de comentar esse assunto? Sim, primeiro que deveria ter afastado o diretor da escola, porque ele deveria ter tomado as providências, ele deveria, de forma a disciplinar os alunos, porque ele tem como expulsar, suspender e tudo mais. Esse seria o primeiro ponto. Não precisaria chegar ao extremo. O extremo. O policiamento chega, ele tem que resolver. Se você olhar as imagens, eu acho que o governador foi infeliz ao afastar esse policial, porque esse policial estava com a calibre 12, provavelmente com um elastômetro, a calibre 12 que o próprio governador pagou para ele. Essa menina vem para cima dele e ele colocou só o cano para colocar uma distância entre essa menina e ele. Ele tinha um espaço uma proteção na visão. Na verdade, não foi nem uma proteção, na verdade ele tinha um espaço muito curto, ele não tinha como sair fora da menina. Então ele colocou só um bloqueio nela, que foi o cano da arma. Agora, o que nós não podemos mais, e o governador tem que entender isso, é colocar nossos policiais nesses momentos difíceis, suprindo erro de outras autoridades, como o diretor. Quem deveria ser punido em tudo isso daí era a direção da escola, que nada deveria ter chamado o policiamento. Claro, resolvido a situação antes, Sim. né? Porque não era uma situação para tanto. E a relação também, essa semana tivemos bandidos mortos em Guararema, na tentativa de um assalto a banco aí em massa. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Policiamento de rota, policiamento de COI, policiamento de área são policiamentos distintos, porém muito profissionais, né? Eu quero dar os parabéns aos policiais que atuaram lá. Não é fácil entrar num embate contra uma quadrilha dessa, fortemente armada. O psicológico dos policiais tem que estar muito bem. Eles têm que estar muito bem doutrinados dentro das técnicas policiais para combater um ilícito dessa envergadura. Então nós temos que parabenizar o profissionalismo da Polícia Militar, do Batalhão de Rota, a Polícia Penitenciária e de COI. E por que eu falo isso? Criou-se um triângulo de policiamentos diferentes. E mesmo assim a atuação foi conforme nós queríamos. De que forma? Profissional, dentro da técnica e legalidade. A quantidade de mortos não se refere à má atuação. Pelo contrário, a quantidade de mortos se refere a uma boa atuação. O que seria triste é nós perdêssemos um policial nessa atuação. Isso seria muito, mas muito triste. Porque a vida de um policial, a vida de 1000 bandidos não vale de um policial. Então, eu posso dizer que nós estamos no lucro, porque nós temos todos os policiais sãos e salvos nessa operação. Com certeza. E dentro disso também enalteceu o serviço de inteligência da polícia, que agiu rápido, né, para coibir esse assalto, né? O GAECO, ele vem trabalhando maravilhosamente com o batalhão de rota, com os batalhões do BAEP, e isso vem dando um ponto positivo à segurança pública, porque aí nós temos a inteligência, homens treinados para executar aquele trabalho. Qual que é o resultado? O resultado foi 11-0. 11-0, com certeza. Agora, deputado, o senhor também conseguiu diárias para policiais militares em Presidente Venceslau. Também mais uma conquista aí do seu trabalho, né? Na verdade, estava atrasado as diárias, os policiais de rota, do COI,
estavam trabalhando incansavelmente, longe das famílias, e eu recebi um WhatsApp de um policial dizendo que a diária estava atrasada. Mais uma vez eu fiz um ofício, encaminhei ao governo e à Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria nos respondeu, o governo também positivamente pagando a diária. Então eu quero agradecer ao secretário de Segurança Pública, o governador, por mais um pedido nosso atendido. Com certeza, deputado. Uma outra questão interessante que está na discussão nacional, qual que é a sua posição em relação ao desarmamento, na verdade, o armamento do cidadão de bem? Eu vou voltar a 1993, quando eu entrei na Polícia Militar. Nós abordávamos um cidadão, ele saía do carro, ele levantava a mão e falava, estou armado. Aí nós íamos lá, onde está sua arma? Está debaixo do banco. Você tem documento dela? Tem, documento e porte. Então nós fiscalizávamos a arma desse cidadão, pesquisávamos via Copom o antecedente desse cidadão, do veículo, e liberava esse cidadão. Não tinha tanto homicídio e não tinha tanto problema como tem hoje. A ótica hoje, se você pegar a maioria dos agentes de segurança pública, o que ele vê? Que o cidadão virou refém no marginal. Hoje o marginal ele toca a campainha para entrar na casa do cidadão, porque ele sabe que o cidadão não está armado. O que eu penso nisso tudo é que nós podemos e precisamos dar a possibilidade de quem quer se proteger. Porque a arma é para se proteger, não é para matar. Agora, deputado, é essencial, né? Por exemplo, os agentes da segurança pública têm todo um preparo, um treinamento para usar a arma. Será que o cidadão de bem também não teria que passar por tudo isso para fazer uso? Sim, mas o critério é esse, né? Não é distribuir armas. É ver se a pessoa tem condições psicológicas, ver o porquê que ele quer a arma, né? Colocar ele dentro de uma instrução para que ele saiba manusear essa arma, tanto na parte técnica como na parte de tiro. Parte técnica que eu falo é saber desmontar ela, limpar, porque isso é importante, porque pode ter um disparo acidental se ele não souber fazer. Então eu acho que nós temos que preparar esse cidadão que quer ter a possibilidade de se defender para que ele possa ter a arma. Não que nós vamos distribuir arma à torta e direita. Nós precisamos sim preparar o cidadão e dar a possibilidade dele falar, ó, eu quero uma arma para defender minha família. Acho que é um direito dele. Sem dúvida. Agora, deputado, fazendo um raio-x da segurança pública no estado de São Paulo, fazendo uma analogia com os outros estados. Você pega estados do Nordeste que tem altíssimos índices de crime, o Rio de Janeiro. São Paulo está à frente, deputado? Com certeza. Eu acho que nós temos um policiamento excepcional. Se pegar aí a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e os agentes de segurança pública, nós temos uma mão de obra muito bem qualificada. E o resultado é colocar São Paulo sempre em primeiro lugar no combate ao crime. Por isso que eu friso novamente que o nosso governador precisa urgentemente reconhecer o trabalho desses policiais. Tanto os da ativa, quanto aqueles que ajudou a construir esse policiamento, que são os inativos. Agora, deputado, por anos, né, às vezes como jornalista em algumas pautas, alguns policiais militares falavam, olha, a gente não pode atirar, porque senão a gente vai para o serviço burocrático. Existe isso? É uma lenda? O que acontece? Não, existe. O policial hoje que ele se envolve em ocorrência, ele tem uma quarentena. Da rua. Ele fica 40 dias fora da rua, ele passa por psicólogo, né, passa tudo por uma estrutura para analisar a ocorrência, para ver se houve falha ou não. Isso acontece nos melhores países também. Né? O que não pode ser um mecanismo de punição. Isso eu sou contra. Ter aquele critério preventivo para a saúde do policial, eu sou a favor. O que não pode é ser critério de punição. Você matou um ladrão, você vai ser transferido. Você matou um ladrão, você vai ser afastado da rua. Isso não pode. Até porque, por mais que o profissional seja preparado, ele passa por um trauma, né? Então, realmente, é importante ter um tratamento, uma ajuda, um auxílio, né? Mas existia esse medo, então, certo? Ou não podia se dizer medo, era uma cautela? Não, olha, você colocou bem, ele passa um trauma, esse trauma pode levar, né, que passa numa troca de tiro, de perder a vida. Exato. Então, é um trauma muito complexo.
É claro que nossos policiais têm experiência, estrutura para suportar isso, mas é bom verificar. Agora, o que não pode é ser uma medida punitiva para o policial. E vou falar para você, sexta-feira eu estive na corredoria com uma equipe do 4º BAEP que trocou tiro e matou um ladrão. É claro que nós jamais vamos interferir no trabalho da corredoria da Polícia Militar, que tem lá o Coronel Marcelino, jamais nós vamos fazer qualquer interferência. A única coisa que nós queremos saber, esses policiais que há poucas horas sofreram um trauma, né, que é um trauma numa troca de tiro, ele está sendo bem assistido e bem tratado na corredoria? Tá, é o suficiente, é isso que nós queremos. Que a corredoria trate esses policiais como bons profissionais, principalmente esses que saíram há poucas horas de uma troca de tiro. Porque eles já têm tem o DHPP, tem a corredoria, o Ministério Público e a Justiça Militar para apurar tudo isso. Então ele não precisa ser massacrado. Quer dizer, ele tem que ser assistido. Tem que ser assistido, exatamente. Tem que ser assistido e realmente o senhor, como deputado, tem essa missão também. Com certeza. De ajudar e auxiliar, né, os iremos, Guga. Olha só, tem uma equipe do 16º Batalhão da RUCAM, trocou tiro com um moleque de 10 anos. Eu tinha convicção que esses policiais estavam certos. Eu fiz uma manifestação em frente do Palácio no dia da Reconstituição, arrumei advogado e estive ao lado deles. E com certeza eu estava certo. Eles provaram a inocência na sua atuação. O que eles precisavam? De apoio, ser assistido. E é isso que nós vamos proporcionar. Exatamente, deputado. Agora, fazendo um giro pelo cenário nacional, como tem sido, na sua avaliação, o governo Bolsonaro até agora na sua área, que é segurança pública? Olha, eu acho que a intenção dele é muito boa, a colocação do ministro foi excepcional, não temos que reclamar. O Brasil é um país complexo, é um país grande, né? De várias culturas, e toda ação do governo cria uma reação, às vezes até cultural. Mas eu acho que ele está vindo bem, ele está indo de passo a passo, mas esse passo está sendo firme e não está fazendo com que ele recue. Então eu acho que ele está correto, com a prudência que ele está tomando. Eu acho que o ministro também está trabalhando muito bem essas pautas de segurança pública. O que eu vejo sempre no noticiário, que ele não está fazendo descer a goela abaixo, né? Ele sempre tem dialogado com setores, diálogo, sempre mostrando a importância do que ele está pedindo. Então eu acho que o governo Bolsonaro vai bem no quesito de segurança, entre outros, né? Nós estamos falando de um governo que está há 4 meses à frente de um país chamado Brasil, que é uma complexidade econômica, uma complexidade de segurança pública muito grande. A maior briga hoje é a parte econômica com a Previdência, uma Previdência que ele herdou, né? Não podemos colocar toda essa carga excessiva no governo Bolsonaro. A única coisa que eu peço para ele é que não coloque aí os militares na Previdência, que realmente tire. Com certeza. Deputado, uma outra análise muito interessante, voltando para o estado de São Paulo, né? O senhor tem brigado aí pela quantidade de pedágios que o governo do estado, por exemplo, pôs na região de Marília. Como vai ser sua atuação nessas fiscalizações durante o seu mandato? Olha, a região de Marília é uma região que eu passei toda a minha infância, juventude, na cidade de Veracruz. Então tenho muitos laços lá, meu pai mora na cidade de Garça. Quando um cidadão sai de São Paulo e vai para Marília, ele já paga uma carga excessiva de pedágio. E colocar 2 pedágios na João Ribeiro de Barros, num percurso de 100 quilômetros, numa rodovia que já está duplicada, eu acho que o governador está equivocado. Então eu acho que ele deveria estar mais bem assessorado nesse quesito. Eu acho um excesso e nós vamos lutar contra a instalação desse pedágio específico. Agora, deputado, quais, além da segurança pública que a gente explanou muito bem no mandato, quais as próximas ações do seu mandato aí nos próximos meses, os projetos de lei que estão em estudos, o que o senhor está planejando para a população nos próximos meses? Eu vou, a partir do mês que vem, porque eu estou estruturando meu gabinete, toda a parte administrativa, tudo. A partir do mês que vem eu começo a colocar em prática o que eu prometi para a população na campanha,
que é visitar uma escola estadual, um hospital estadual, uma delegacia, um batalhão. Mas qual que é o intuito dessa visita? É realmente sentar com os profissionais e tentar buscar uma solução para os problemas que o cidadão sofre ali. Então, quero ir no hospital saber por que tanta espera, é falta de médico, não é? Para que a gente possa trabalhar com as secretarias com fatos verdadeiros. Agora, deputado, na sua visão, como tem funcionado a cobrança da população? A gente veio de uma eleição que foi diferente, né? As redes sociais tiveram um impacto, né, nos resultados finais. Como é essa cobrança hoje? O senhor recebe essa cobrança tanto via redes sociais? Você acha que a população está mais consciente e cobra mais os políticos? Eu acho que ela acompanha. Eu tenho um Facebook hoje com 780 mil seguidores. Eu estive em Osasco, aí veio 3 cidadãos, tirou foto comigo. Pô, estou gostando do teu trabalho, estou acompanhando. Então eu acho bacana que o cidadão está acompanhando. E naquilo que tem que ser cobrado, está cobrando sim. E isso para nós é muito bom, porque você consegue fazer um trabalho para a população com a participação dessa população, né? Então isso é importante. Exato. Deputado, estamos chegando nos momentos finais dessa prestação de contas de hoje. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem aí para o telespectador da TV Alesp, aí, falando do seu mandato. Eu vou jogar uma frase de Victor Hugo, que foi um pensador da Idade Média, um homem inteligentíssimo, que ele falava que o homem ele tinha que ser, no mínimo, flexível, para que ele possa atender a todos. Então, o que nós podemos analisar é que o país ele não pode criar um radicalismo de extremos. Isso é muito ruim. Aqui na casa foi prova disso. Hoje a casa está melhorando, né? Há diálogo entre os partidos, é importante. Outra coisa que nós precisamos, nós não podemos torcer para o governo Bolsonaro dar errado, para o governo Dória dar errado, para o governo municipal dar errado. Nós temos que torcer para que esses governos dêem certo, porque se ele falir, nós estaremos juntos nessa falência. Então nós precisamos trabalhar, proporcionar para que esses governos consigam, sim, fazer um país melhor, um estado melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para a população. Muito obrigado, deputado. Sempre portas abertas do Prestando Conta aí, quando o senhor quiser trazer as novidades do seu mandato. Obrigado, Guga. É um grande prazer.